Olá você, tudo bem? Estamos chegando para a nossa live e essa live de hoje, vou te contar uma coisa. Quando eu aprendi essa regra, mudou muitas coisas na minha vida. Qual regra é essa, Joel? A regra dos 10 segundos. Os 10 segundos mais importantes da sua vida. Joel, existe? Existe. O pior é que se repete a todo momento. 10 segundos que antecedem qualquer coisa na sua vida fazem a diferença nela. Você acredita nisso? Tudo que você faz depende dos últimos 10 segundos que você acredita e que você busca. Que tal você, a partir de hoje, observar e começar a colocar em prática no seu dia a dia a regra dos 10 segundos que fazem diferença na sua vida? Melhores decisões, você vai pensar muito antes de dar uma resposta, não vai aceitar qualquer dica de outras pessoas. Então, a partir de hoje, os 10 segundos vão fazer a diferença na sua vida. Que 10 segundos são esses? Os 10 segundos que antecedem qualquer decisão. Você quer aprender quais são os 10 segundos mais importantes da sua vida? Então fica nessa live, que eu vou falar para você e vou te dar essa ferramenta que faz a diferença em vários lugares do mundo e as pessoas tendem a ter melhores resultados. Os 10 segundos mais importantes da sua vida é agora. Está sempre no agora. Por exemplo, quando você fez alguma coisa, você já observou que foi nos últimos 10 segundos que você decidiu fazer ou não aquilo? Quando você decidiu ligar para alguém, sabia que foi os últimos 10 segundos que antecedem aquela decisão, que foram os mais importantes para aquela ocasião? Porque foram aqueles 10 segundos que você fechou na sua mente, fechou no pensamento que você precisava ligar para aquela pessoa. Os 10 segundos fazem diferença na sua vida o tempo todo. E eles se repetem. 10 segundos antes de você almoçar, por exemplo, é a decisão que você tomou também, se almoçar ou não. 10 segundos antes de você fazer qualquer coisa na sua vida, aquela resposta para aquela pessoa. 10 segundos antes de decidir aquela viagem que você vai fazer ou já fez. Os 10 segundos mais importantes são, a todo momento, a coisa mais importante que você tem. E detalhe, se você utiliza essa regra dos 10 segundos em tudo que você for fazer, você vai entender que essa comunicação interna que você tem vai trazer muitos resultados diferentes que você já teve até hoje. Nessa live, eu vou te passar essas ferramentas, uma por uma. Detalhe, nesses 10 segundos, se você fizer algumas perguntas, você pode melhorar a assertividade naquilo que você vai fazer. Já pensou você melhorar a assertividade no que você vai fazer? Quantas vezes fala, nossa, se eu tivesse pensado em 10 segundos a mais ou 5 segundos a mais, eu não teria feito isso. Você sabe por quê? Porque a gente não valoriza os 10 segundos que a gente tem. Tem culturas orientais, ocidentais, que trazem justamente isso. Você sabia que eles, por exemplo, eles não fazem negócio no mesmo dia da proposta? Não fazem. Eles, por exemplo, estão apaixonados em comprar alguma coisa. Eles não compram no mesmo dia. Vão para casa, dormem, descansam, reflitam e depois eles voltam no outro dia. E a maioria das vezes, de 10, 6 compram, 4 não compram. Por quê? Eles refletiram que não era interessante eles comprarem naquele momento. Ou não era hora e apertar a vida financeira, ou eles não precisavam do jeito que ele imaginava. Porque as pessoas compram por emoção, né? Nós compramos por emoção. Se apaixona no negócio, preciso, não posso ficar sem. E você fica todo empolgado. E essa empolgação te traz uma cegueira de responsabilidade. Então, os 10 segundos são importantes para você nisso também. Em tudo na sua vida. Pensar, por exemplo, quando uma pessoa te faz uma pergunta. Por favor. Quando eu aprendi isso daqui, eu falei, eu vou falar para todas as pessoas. Porque existem muito disso por aí. Sabe quando as pessoas fazem uma pergunta fechada? Ou você escolhe isso, ou você escolhe aquilo, né? Na política tem muito isso. Ou você é o presidente atual ou o presidente anterior. Foge dessas perguntas. Essas perguntas estão pressionando você a dar uma resposta satisfatória para quem está perguntando. Não responda. Sempre busque a terceira opção. João, mas não tem a terceira opção. Tem sim. É essa que eu quero. Porque quando... Isso chama-se dualismo, tá? Ou você vai pela direita ou vai pela esquerda. Não! Não existe esse negócio.
Eu vou por onde eu acho que eu devo ir. Às vezes eu vou pela direita, às vezes eu vou pela esquerda, às vezes eu dou ré também. Mas o certo é ir para frente. Você entendeu? Quando a pessoa te pergunta, você vai pela direita ou pela esquerda? Fala, não, querido. Não. Eu não tenho essas duas opções para mim ir. Eu tenho várias outras opções. Então, quando a pessoa fazer uma pergunta fechada, o que é pergunta fechada, Joel? É aquela que você não tem opção. E vem com dualismo. Você prefere isso ou aquilo? Fala, não, irmão. Nem aquilo e nem isso. Eu prefiro decidir no momento. Porque a gente muda. Quantas vezes você, eu também, mudei de opinião, coisas que eu falava, não quero, não gosto. Depois passou um tempo, estava eu lá fazendo, porque eu precisei e vi que aquilo era importante para a minha vida. Tome cuidado com essas respostas que as pessoas pressionam você. Outra coisa, eu vou te dar uma ferramenta aqui, para você fazer sempre pergunta para as pessoas sobre o que elas falaram para você. Não tem pressão maior. Quando a pessoa vem te pressionar com uma pergunta dessa, faz uma pergunta em cima do assunto dela. Você quer 3 perguntas para a pessoa ficar, para a pessoa fugir de você? Porque o dualismo, gente, eu ri aqui agora, mas não é de rir não, tá? Pega tanta gente despreparada e as pessoas falam assim, eu não tive opção na hora. Não, a pessoa não deixou opção para você e você aceitou. Por exemplo, na hora de uma compra, por exemplo. Se você não levar hoje, amanhã não tem mais esse preço. Fala, não, a questão é essa. O mais importante aqui sou eu. O mais importante aqui é a minha decisão. Se não tem mais amanhã, tá tudo bem, não tem problema. Não tá no meu alcance. Agora, no meu alcance está decidir agora ou não. Olha que interessante. Tá vendo? Cuidado com as pressões que as pessoas colocam sobre você. Bora para as ferramentas, gente. A pessoa chega para você e fala, você prefere isso ou aquilo? E geralmente dá as duas opções para você, né? Igual eu te falei aqui. Sempre busque argumentar a terceira opção. Se não tiver a terceira opção, não responda na hora. Para que você vai responder na hora? Evite responder na hora. Às vezes é preciso mais que 10 segundos para você pensar e não responder na hora. Porque a pessoa está fazendo uma pegadinha, uma pressão para cima de você. Porque se você às vezes responder, depois você vai ter que honrar a palavra. O que você disse pode virar uma arma contra você. E aí você faz uma pergunta. O que te fez imaginar que eu escolheria uma dessas duas opções? Me conta aí. Quando você faz essa pergunta para ele, ele vai pensar e vai se colocar no seu lugar, né? Ou no lugar dele mesmo, com a situação que você está. E a terceira pergunta. No meu lugar, qual você escolheria? Aí ele vai falar que no seu lugar escolheria aquela. Aí você faz outra pergunta. Por que você escolheria essa opção? E ele vai começar a contar para você. Quando eu aprendi os 10 segundos mais importantes da minha vida e da sua vida, que antecedem qualquer decisão que você vai tomar, as coisas começaram a mudar e eu fiquei mais tranquilo. Você sabia, por exemplo, que você pode voltar atrás de uma palavra que você falou? Desde que você esteja nos 10 segundos que resolvem a sua vida. Então, a partir de hoje, você tomar muito cuidado com as respostas rápidas que as pessoas pressionam você a fazer. Tome cuidado, fuja dessas respostas. Porque quantas vezes a gente deu uma resposta e a gente não queria dar aquela resposta? Faltou refletir, faltou pegar mais informações sobre aquilo. Gente, isso é comunicação interna. Porque depois o seu corpo todo vai pagar. A Bíblia já diz em Provérbios. Quando você fala, a sua língua falou, mas o seu corpo inteiro paga. Joel, como assim? A minha língua fala e o meu corpo inteiro paga. Por quê? Simples, vai acontecer. São decisões que a boca toma e o corpo paga. Entendeu? Quando você falou sim que ia fazer uma coisa para a pessoa e não queria fazer aquilo, depois você pensou, para que eu vou fazer isso, gente? Meu Deus, nem gosto de fazer isso. Mas você respondeu no calor da emoção. Aí você fala assim, poxa vida, para que eu fui falar isso? Regra dos 10 segundos. Hoje eu não estou nem aí. A pessoa chega para mim, Joel, você vai fazer isso? Fala, espera um momentinho. Posso te responder depois? Não, tem que ser agora. Fala, então a minha resposta é não. Tchau. Entendeu? As pessoas vêm até você com uma pressão para tirar você do seu sentido atual.
tirar você da responsabilidade, da reflexão. E a gente cai nessas jogadinhas. Por favor, valorize a sua resposta. Se por um acaso você não tiver tempo de pensar, fala não. Porque no mínimo a sua vida vai continuar do jeito que está hoje. Agora, se você falar um sim e não prestou atenção, não refletiu, a sua vida pode mudar de cabeça para baixo, sabe? Então, esses 10 segundos que eu estou falando para você são os mais importantes da sua vida. Se está fazendo sentido para você, passa essa live para um amigo seu, para um colega, para um tio, para tia. Compartilha aí, tá? E começa a me seguir também no vizinho, no @JoelCabralVoz. Todo dia tem um vídeo legal para você lá. Tem uma pesquisa também para alertar você no seu dia a dia. Porque o que eu quero para mim, eu quero para você. É o mandamento do papai lá de cima, tá bom? Sempre, sempre. Tudo que eu aprender eu vou trazer aqui para você também não cair nessas jogadinhas que as pessoas mais espertas, e não tem nada de bom ser esperto, tá? Porque a esperteza é boa para você. Como assim, Joel? Exemplo. Nossa, o Joel é muito esperto, ele aprende muita coisa. Pois é, eu aprendo muita coisa, mas eu aplico em mim. As pessoas espertas querem aplicar nos outros para terem uma vantagem. Mas não sabem que a vantagem principal é aplicar nelas. Se você aplica em você a verdade, a mentira não chega. Se você aplica em você a regra dos 10 segundos, as pessoas não induzem você a fazer um erro. Mas quando as pessoas querem aplicar em outras pessoas, além de perder tempo, que a pessoa não vai querer fazer, ainda vai estar treinando o time errado. Treine você. A partir de hoje. Regra dos 10 segundos. E não responda a pergunta que você não quer responder. Deixa para depois. Fala assim. Fala, fulano de tal, você vai lá tal dia? Você vai em tal festa, por exemplo? E você não sabe ainda parece que isso não fechou dentro de você. Você já observou que você tem uma pressão em falar se vai ou não? Primeiro, se a pessoa te perguntou se você vai, ela quer saber de verdade se você vai ou não. Talvez a decisão dela depende da sua resposta, porque ela gosta muito de você. Mas é uma pressão que ela faz sobre você. E você se sente pressionado, e quantas vezes, fala a verdade aqui pra mim, fala a verdade. Quantas vezes você não queria ir num lugar e deu a resposta rápido e depois teve que honrar o que você falou? Hã? Então, fuja disso. Nem que depois você fala assim, não, depois eu te mando um zap aí, depois eu te ligo, depois, enfim. Eu comunico você quando eu tiver a decisão, mas agora eu não tenho. Entendeu? Que tal a partir de hoje você começar a fazer isso? Você é importante em tudo que você tiver. Porque depois que você entra, não tem como você fugir e falar, oh Deus, por que eu estou nessa situação? Deus? Você falou sim, ué. É igual as pessoas que reclamam de trabalho. Nossa, eu não aguento aquele emprego que eu estou. Peraí. O emprego foi até você, obrigou você a pegar. Joel, mas eu não tinha outra opção. Como assim não tinha outra opção? Sempre tem outra opção. Em todos os lugares você vai ter outra opção. Talvez você não enxergou outra opção, mas a opção sempre existe. Sempre existe. Entendeu? Em qualquer situação que você esteja, os 10 segundos são muito importantes. Não aceite as pessoas virem com respostas pré-programadas para você dizer. Entendeu? Quando a pessoa vem com uma pergunta fechada, o que ela quer? Ela já quer uma resposta sua, rápida. Vamos, responde. Você tem 10 segundos para responder. Fala, não. Eu não tenho 10 segundos para responder. Eu tenho a minha vida toda para responder. Porque é a minha vida toda que vai pagar com isso se eu der uma resposta aqui fora da curva. Que tal a partir de hoje você não aceitar essas perguntas que as pessoas fazem para você e você ter que responder sim ou não? Sim ou não já corre. Você está concordando com alguém, a pessoa só quer uma concordância sua. Concordância, misericórdia, fuja disso. Fala, não, eu não gostaria de opinar sobre isso agora. Agora vou te falar de novo. Você quer aprender a esclarecer as perguntas das pessoas que vêm até você? Tá bom. Você prefere isso ou aquilo? Ela fechou para você. Ou você escolhe esse microfone ou esse microfone. Aí você fala assim, qual é a terceira opção? Qual é a minha terceira opção? Porque quando você fala assim sobre a terceira opção, você fala para a pessoa que você não é manipulável facilmente. Entendeu? Mas se por acaso a pessoa insistir, não, mas só tem esses dois. Aí você fala assim, no meu lugar, qual você escolheria? Aí ele vai ter que argumentar sobre aquelas duas opções.
Se for uma pegadinha dele pra você, adivinha o que vai acontecer? Ele vai se enrolar tudo. E quando ele terminar de falar isso pra você, o que você faz? Pois é, mas por que você escolheu essa opção? Aí ele vai ter que falar. Então, se você não tem opção, você tem a opção da pergunta ainda. Faça perguntas para a pessoa que está querendo fazer pergunta para você. Joel, assistindo Chaves, que é só os idiotas respondem outra pergunta com outra pergunta. Uma pergunta com outra pergunta. Pois é, né? Mas não é não. Não são idiotas não. Idiotas? Primeiro que eu acho que essa palavra é muito forte para o ser humano. Na verdade, a pessoa que se aparenta ser uma que não presta atenção e cai facilmente em lábia de pessoas maldosas é porque não fazem perguntas. Peraí, você vem me propor alguma coisa e eu não te faço nenhuma pergunta sobre isso? Ou você não quer me dar opção de pergunta sobre isso? Tá errado. Tá errado, você não me deu liberdade. Se Deus, o maravilhoso, o lindão, o perfeito, Ele nos deu o livre-arbítrio, quem é você para não me dar? Quem sou eu para não dar livre-arbítrio para você? Agora eu te dou duas opções e você só pode escolher entre essas duas? Por favor, Ana. Não, tem várias opções. Várias opções. Então, a partir de hoje, não aceite dualismo na sua vida. E os 10 segundos são os mais importantes. Você que está chegando aqui agora, eu vou explicar novamente a parte dos 10 segundos. Você sabia que os 10 segundos mais importantes da sua vida antecedem uma decisão? Exatamente. Por exemplo, quando você vai mandar mensagem para sua mãe de manhã ou para o seu filho, aqueles 10 segundos que você tomou a decisão de mandar aquela mensagem são os mais importantes. Porque se você tivesse decidido não mandar a mensagem, você não mandaria a mensagem. Entendeu agora? Quando você deu aquela resposta no novo trabalho que você está hoje, ou para aquela pessoa que você tinha algum negócio a fazer, foram os 10 segundos das suas decisões de ir até aquele lugar ou de dar aquela resposta, foram as mais importantes para a sua vida. Olhando isso, observando isso, tudo que você vai fazer tem 10 segundos antes que decidem aquele momento, aquela situação dentro da sua cabeça. Então, a partir de hoje, observe antes de você tomar uma grande decisão ou pequena decisão, esses 10 segundos que você resolve tomar. Então, o passo a passo para hoje é: os 10 segundos mais importantes são os que antecedem tudo o que você vai fazer. Você está aqui nessa live. Os 10 segundos antes de você sair dessa live é que decidiram se você quer ficar nessa live ou não. Aquele dia que você foi para o tal lugar que você tanto queria ir, foram os 10 segundos antes de tomar a decisão, foram os mais importantes para a sua vida. Outra coisa, eu falei sobre as perguntas fechadas que as pessoas fazem para você. Não aceite. Dualismo, não. Qual que você prefere, esquerda ou direita? Não, irmão. Às vezes eu vou pela esquerda, às vezes eu vou pela direita, às vezes eu vou para frente, a maioria das vezes eu vou para frente, ou até dou ré, volto. O que não dá é para a pessoa pressionar você a dar uma resposta. E se por um acaso ela continuar com essa pressão, saia do lugar. Ou faça uma pergunta para ela. Fala, no meu lugar, hein? No meu lugar, o que você escolheria? Aí a pessoa vai falar. Se ela tiver com tanta vontade assim, né, de passar para você. E depois você faz a pergunta. Mas por que você escolheria essa opção? Ela vai ter que explicar também. E depois disso, talvez você pode até ir embora. Aí você viu as intenções que a pessoa tinha com você, você vaza. O que não dá é para você continuar não observando a regra dos 10 segundos antes das suas decisões e aceitar dualismo. Perguntas fechadas, sim ou não, essa ou aquela, sem forçar uma terceira opção ou simplesmente falar, não, depois eu penso sobre isso. Não, mas tem que ser agora, tá acabando o tempo, tô nem aí. O tempo acaba para você, para mim continua. Por quê? Eu não posso tomar uma decisão agora que eu não tenho a informação suficiente. Eu nem refleti sobre isso. Aliás, para refletir sobre alguma coisa, você tem que ter todas as informações. Se você não tem todas as informações, como você vai refletir, ué? Não faz sentido. Então, a partir de hoje, por favor, em tudo que você for fazer, comunique-se primeiro.
Porque essa comunicação que você tem interna é a mais importante. Não aceite nada que você não tenha informações suficientes e que você não refletiu. Joel, mas tem que ser agora. Não tem que ser agora. Eu vou pensar. Vou conversar com a minha esposa, vou conversar com a minha mãe, vou conversar com um amigo que tem experiência nisso. Calma, não é assim não. Eu não vou tomar essa decisão do estralar de dedos, porque eu sei da importância da minha palavra. Uma palavra dita, ela é mal só quando eu não penso. Mas uma palavra bem dita é depois de informações e reflexão. Então, a partir do momento que eu tenho a certeza que o que eu falar vai mudar a minha vida, eu não dou a resposta fechada. Jamais. Pelo contrário, a não ser que eu tenha bolado essa resposta fechada. Então, quando você faz uma pergunta, você quer que eu te ajude ou assim, assado? Aí a pessoa, qual que você prefere? Ajudar ou não? Pronto, é fechado. Eu que fiz uma pergunta antes, aí eu posso entrar no sim ou no não. Mas caso contrário, a pessoa vem de lá para cá, com opções já formadas para você, sem tempo para você refletir ou buscar informação sobre aquelas perguntas, corre, vaza, é pegadinha. Fuja do dualismo. Nossa live foi exclusivamente para isso. Responda pessoas com perguntas sobre o que elas falaram, tá bom? Joel, você gosta de açaí? Fala assim, o que te faz imaginar que eu gosto de açaí? E você, gosta? Aí ele vai falar se gosta ou não. Aí você faz a pergunta. Se for não, você fala, por que você não gosta? O que você acha ruim assim no açaí? Ou se ele gosta, o que você mais gosta assim no açaí? O que te faz mais dar vontade de tomar açaí? Fuja. Fuja das interpretações rasas que as pessoas veem até você. Faça pergunta no que elas falaram para você. Ontem eu falei na live, eu quero reforçar nessa daqui. É igual fofoqueiro. Pessoas que falam da vida de todo mundo. Vêm até você para pegar alguma coisa de você e levar para frente. Entendeu? Não, eu quero só te contar isso aqui. Peraí, vai fazer bem para mim? Para você? Ou para outra pessoa que é o assunto? Não, Joel, não vai não. Então por que a gente vai perder esse tempo? O nosso tempo é tão precioso, falamos o tempo todo que estamos corridos, que não temos tempo para nada, mas para falar isso tem? Não vem falar para mim não. Corta na raiz. Sabe por quê? Isso é ruim para você. A pessoa que vem falar de outra pessoa para você vai pegar o que você falou e falar para a próxima pessoa ouvir ela que você falou tal coisa de tal assunto. E você nem queria falar aquele assunto, nem sabe se é verdade, se é mentira, e você está entrando nessas furadas. Até nisso. Regra dos 10 segundos. Para que eu vou falar sobre isso? Por que eu quero ouvir isso? Você sempre tem uma opção. E você é mais importante, às vezes não, você é mais importante do que está acontecendo à sua volta. É você, o governante da sua vida. Então, a partir de hoje, tome rédeas desses 10 segundos que antecedem suas decisões em tudo que você for fazer. Não deixe as pessoas. Não, mas ele é tão meu amigo. Eu gosto tanto dele, eu fiquei sem graça e falei, não fala! Se ame mais. Não fale. Não é não. Tem gente que passa a vida toda sofrendo porque não sabe falar não para um amigo, para um irmão, para um pai, para a mãe, para um filho. Fale não. Se você não quer, fale não. Mas eu vou magoar. Peraí, você prefere mentir e se magoar para você mesmo? Por favor, né? Ninguém gosta disso. Então, a partir de hoje, os 10 segundos mais importantes da sua vida é o que são antes da decisão de você fazer alguma coisa. Então, a partir de hoje, por favor, faça diferente. E você terá decisões, muitas decisões nesse dia. E uma delas só, eu te peço. Não tome decisão hoje. Ou reflita sobre isso imediatamente. Mais que 10 segundos às vezes é necessário. É bom para você? E lá na frente, como vai ser? É bom para o outro que vai entrar nesse negócio ou é nessa oportunidade? Como Deus está vendo você tomar essa decisão nesse momento? Tá vendo? O mundo não é tão corrido igual as pessoas imaginam. Eles querem que esteja corrido para que você tome decisão errada.
E você não precisa tomar essa decisão rapidamente desse jeito. Não precisa. Pense. Pegue todas as informações disponíveis hoje com a tecnologia. A informação artificial tem tudo aí na internet. Pegue as informações verídicas. E depois de você ter essa informação, aí sim você toma uma decisão. Mas antes disso, não toma essa decisão, não toma. Por favor, ame você. Ame as consequências boas e não as ruins. Ou não deixe a imagem da sua ideia ser distorcida por pessoas que querem que você só faça parte no plano delas. Pare de fazer plano ou pare de fazer parte do plano dos outros. E tudo que você for falar e fazer tem que fazer sentido para você. E se não fizer sentido, não. Fale não. Não posso, não quero, não vou. Ou, não posso responder agora. Ah, mas tem que ser agora, senão vai passar do tempo. Não, então tá bom, então o tempo acabou. Ah, mas não sei o que lá tem que... Então não. Tchau. Melhor resposta que você tem a dizer quando a pessoa está querendo te fazer uma pergunta e te pressionar é não também. Você não vai errar. Porque não continua a sua vida do mesmo jeito. Agora um sim. Você vai ter que mudar muita coisa na sua vida às vezes. E se você der um sim sem pegar toda a informação, pode ser uma cilada. E a maioria delas são uma cilada. Muito obrigado para você que veio comigo. Depois eu quero fazer uma live sobre um outro assunto que também é muito importante no seu dia a dia, tá? Amanhã, quem sabe? Quero te convidar, todo dia 6 e 9, estou aqui, pelo menos, né, nesses dias, para a gente falar sobre comunicação. E a comunicação, já, isso tem a ver com comunicação? Tem, porque se você não sabe comunicar o que seu corpo quer, isso aí faz com que o seu corpo sofra consequências que ele não quer, entendeu? Então, a partir de hoje, a sua resposta tem que ser com informação sobre aquilo e com reflexão naquele assunto. Se você não tiver tempo para refletir, fuja. Não dê resposta. Não dê resposta. Não importa quem seja. Porque depois quem vai pagar é você. É igual o amigo que fala, não, compra parcelado, compra o carro. E aí no dia da parcela ele não está perto. Tá só você com o boleto. Tá só você com a fatura do cartão. Tá vendo? Assim é a vida. As pessoas estão próximas de você para as decisões. Mas depois, para honrar esse compromisso, é você. Então seja cuidadoso com a resposta. Pegue informação e não aceite pressa na hora de você responder, tá? 10 segundos mais importantes da sua vida é que antecede uma decisão. Amanhã voltamos conversando sobre comunicação. Deus abençoe seu dia e faça esse exercício, por favor. A sua vida vai melhorar e jamais cair em dualismo. Veio com uma pergunta com 2 opções só para você? Ou você escolhe a terceira, ou pergunta a ele, qual opção você escolheria? Se você estivesse no meu lugar, qual dessas 2 aí você escolheria? Ah, e por que você escolheu essa opção aí, hein? E aí ele vai entregar tudo para você. Se você quiser, você faz. Se não, tchau. Deus abençoe seu dia. Em Provérbios, antes, 14:15 fala, o inexperiente acredita em qualquer coisa. O que é inexperiente? Você não sabe o que está acontecendo. Você não tem informação sobre aquilo. É inocente naquele assunto. O homem prudente vê bem onde pisa. Cara, se você não viu o terreno que você está pisando, para que você vai falar assim? Para que você vai dar uma resposta? Às vezes, quantos erros você cometeu e eu também, por dar resposta rápida? Chega disso, né? Já tá bom. A gente já aprendeu. Então vai lá. Faça um dia diferente. E não se esqueça. Os 10 segundos mais importantes da sua vida antecedem nas decisões que você toma o tempo todo. Por exemplo, você vai sair dessa live agora e vai fazer o quê? São os 10 segundos antes de você fazer essa coisa que definiram que você iria fazer isso. Deus abençoe seu dia.